Olá a todos e a todas, é um prazer participar novamente do Congresso Nacional da ANPON 2020, desta vez trazendo contribuições para o simpósio temático Praxis de Formação em Música na Atualidade, múltiplas abordagens, contextos e perspectivas. Nossa comunicação, pretendemos relacionar a discussão sobre a praxis de formação em música no ensino superior aos campos da extensão universitária, da formação para a cidadania, das políticas de educação, dos estudos históricos e dos estudos culturais, dialogando com diferentes autores e trazendo debates que estão em andamento hoje no programa Cidadania Musical, em curso na Escola de Música da UFMG. Inicialmente, trazemos uma palavra do Paulo Freire, para quem educar e educar-se na prática da liberdade não é estender algo desde a sede do saber até a sede da ignorância, para salvar com esse saber os que habitam nesta. Ele está se referindo, esse é um extrato de um livro dele chamado Extensão Comunicação, para quem o processo de extensão universitária não deve ser pensado como nesse sentido de alguém que sabe muito para alguém que não sabe nada, Ele acha que deve haver uma negociação entre aqueles que sabem, que se julgam sabedores de muitas coisas, e aqueles que se julgam pouco sabedores, para que haja então uma negociação assim de forma produtiva para as duas partes. Apenas uma citação ao Paulo Freire, que é um dos nossos guias aqui. Trago inicialmente algumas contribuições relacionadas à legislação. Num artigo da professora Luciana Delben, ela levantou alguns dados importantes também que se relacionam com a legislação atual. Ela dizia já no seu artigo que em 2010 houve uma estratégia nacional para ciência, tecnologia e inovação que já previa agendas de pesquisa para inovação social articuladas à extensão universitária, assim como também a realização de atividades de extensão portadores de inovações educacionais. Então, é uma coisa já que vem sendo pensada há pelo menos 10 anos. Alguns aspectos conceituais relacionados à extensão universitária são dados também pelo professor João Antônio de Paula, para quem a extensão universitária é o que permanente e sistematicamente convoca a universidade para o aprofundamento de seu papel como instituição comprometida com a transformação social. E ele considera que a extensão pode cuidar de corrigir as interdições e bloqueios que fazem com que seja assimétrica e desigual a apropriação social do conhecimento, das ciências e tecnologias. Não é? Relacionando essa discussão com o professor Antônio Carlos Will Ludwig, de Santa Catarina, eles nos diz que também uma coisa bastante parecida, que a extensão universitária no Brasil deve ser pensada como um instrumento político, com a oportunidade de reflexão sobre o papel da universidade, de repensar as ações acadêmicas, as demandas sociais, e sobretudo de formar profissionais comprometidos com mudanças na sociedade. E aí a gente chega então na legislação mais atual a esse respeito, que foi publicada em dezembro de 2018, que é essa resolução 7 de 2018 do MEC. Então é uma legislação bastante recente, e que dá oportunidades aos trabalhos de extensão em todas as universidades de se orientarem por essas diretrizes, no sentido de recuperar o papel transformador que a universidade deve ter, e o alcance social que a produção de conhecimento também deve ter, segundo a nossa concepção, que se alinha à concepção e à prática dessas diretrizes, que são essas que são dadas aqui, alguns aspectos, poucos aspectos dessas diretrizes, como a interação dialógica, a formação cidadã dos estudantes, a produção de mudanças na própria instituição e a articulação entre ensino, extensão e pesquisa, e outros que são mais extensos eu não trouxe aqui. Mas consideramos que essa resolução deu um passo importante para a consolidação das ações de extensão universitárias como um poderoso campo de aplicação de novas pesquisas e estratégias de ensino, que podem contribuir e dar um novo fôlego à discussão sobre a prática do ensino de música de maneira geral na participação das universidades públicas no desenvolvimento do país.
Então, a cidadania, né, pensada nesse contexto, ela é trabalhada também pelo professor Ludwig de forma a se pensar em termos de cidadania ativa, não é? Não aquela cidadania passiva, diga a pessoa que apenas recebe as informações e se orienta dessa maneira. Não, o cidadão ativo é aquele que promove o diálogo, a comunicação, o discurso, a argumentação e a ação conjunta, né? É a pessoa que trabalha na esfera pública com a consciência, né, de que ela é uma esfera importante também na transformação do país, né? E para isso, segundo o Ludwig, ele traz as noções de competência como aspectos que já são empregados na Europa, nos Estados Unidos, né? E ele diz que é tão importante quanto ensinar um aluno a sua habilidade específica, um jovem, que ensinar a eles também a questão das competências, né? Que para ele é conceituada como uma capacidade de mobilizar vários recursos cognitivos para enfrentar determinadas situações. Então a educação para as competências está relacionada ao desenvolvimento da cidadania e, consequentemente, à transformação social. Tudo isso nos leva a considerar, né, que para atingirmos as novas práticas de formação em música e de práticas musicais também, é necessário um pensamento interdisciplinar, não é? Que vamos considerar a partir de agora. Então, quais são os aspectos interdisciplinares que se relacionam com a música? E aí vamos considerar as noções de cultura, de história e das ideologias que afetam o campo da educação musical. Iniciando pelo campo da cultura, dizemos que o Ramon Williams ele nos dá uma visão muito transparente e muito lúcida, né? Mostrando que o significado de cultura da palavra está relacionado também ao desenvolvimento histórico, né? Então, falar de desenvolvimento histórico é falar da sociedade, é falar de economia, de democracia, de classes sociais, não é? E ele diz que é impossível realizar uma análise cultural séria sem chegarmos a uma consciência do próprio conceito de cultura, que deve ser uma consciência histórica, né? Porque o conceito de cultura não é estático, ele se transforma, assim como a sociedade se transforma, né? Então, nesse sentido, a cultura não pode mais ser concebida como uma acumulação de saberes ou processo estético, intelectual ou espiritual, trazendo contribuições aqui de professores brasileiros do Rio Grande do Sul, né, para os quais a cultura precisa ser estudada e compreendida, tendo-se em conta a enorme expansão de tudo que está associado a ela, né, considerando-se aí os sentidos que circulam e operam nas arenas culturais, onde o significado é negociado e as hierarquias são estabelecidas. Então, essa é uma contribuição dos estudos culturais, né, que já trabalhados por professores brasileiros, né, e adequados à nossa situação aqui brasileira. Nesse sentido, o professor Luiz Ricardo Queiroz criou uma expressão muito interessante que eu gostei, assim, chama-se uma teoria nativa. Precisamos pensar numa teoria nativa, até porque também já vi o próprio Darcy Ribeiro falando disso, outros autores também criticando o fato de nós estarmos sempre importando teorias, de forma que a gente cria assim, uma distância muito grande entre uma teoria e uma prática, não é? Então precisamos de uma teoria nativa, a partir dos nossos padrões estéticos e culturais, e uma prática que lhe é peculiar de acordo com o seu contexto, não é? Então, nesse sentido, o que a gente observa aí do ponto de vista histórico e cultural? Que no Brasil, o Brasil sempre importou essas teorias, né? Então, estivemos aí importando as filosofias deterministas da história, típicas do século XIX, né, a partir de 1970. Então, o José Murilo de Carvalho, um grande historiador brasileiro, que nos diz que chegaram aqui o positivismo, o evolucionismo, o biologismo, a antropogeografia e o racismo, né? Sendo que o único determinismo oitocentista que não chegou ao Brasil na época foi o econômico de Karl Marx. Então, um primeiro aspecto, uma lacuna, porque
O Henrique Pedrosa, autor dessa dissertação, A Metodologia Marxista na Historiografia da Música no Brasil, de 1988, critica na mesma direção, porque há um problema na historiografia da música no Brasil, principalmente o que eles chamam de problemas essenciais de conceituação, no que se refere à arte em sociedade e aspectos sociais quanto à criação artística. Então, precisamente, temas que poderiam ser desenvolvidos por uma perspectiva marxista. Então, a historiografia brasileira, ela é marcada por essas filosofias do século XIX até hoje, né? Como diz o Rodolfo Coelho de Souza, apontando aí uma ideologia de fundo republicano positivista que almejava a formação de uma identidade nacional através da projeção de certas personalidades, né? Os fundadores míticos, né? E já a Carla Bromberg, uma outra historiadora, que desenvolveu um artigo muito importante, Histórias da Música no Brasil e Musicologia, uma leitura preliminar, para quem ela observa que a história da música não acompanhou a evolução que a própria história, as teorias da história passaram ao longo do século XIX, do XX, né? E segundo a análise dela, a musicologia não se alinhou a essas renovações, trazendo esses problemas conceituais já apontados. Nós, no nosso trabalho, também durante o doutorado, optamos em considerar a história cultural como um ramo da história a ser trabalhado por aqui, né? Então, consideramos esses aspectos todos. Falando agora, para finalizar, da formação de professores, então precisamos considerar esses aspectos já ditos aqui, a interdisciplinaridade, né? Ou melhor, a multidisciplinaridade também, no sentido de que se não for por esse caminho, nós não reconheceremos, como diz o Marcos Vinícius Medeiros Pereira, né? É fundamental que nos reconheçamos reféns de uma ideologia musical. E apenas estudando música não seremos capazes de fazer isso, né? Porque é uma ideologia hegemônica, ela quase não se percebe, né? Ela é associal, ahistórica, preconceituosa, homogeneizante, como ele diz aqui, né? E essa direção também é apontada pelo próprio Luiz Ricardo Silva Queiroz, mais uma vez, né? Para quem há uma naturalização do processo da colonialidade. Então, a discussão sobre a colonialidade é uma discussão também importantíssima, que pode contribuir muito para os nossos estudos aqui. Para mim é um assunto novo, mas eu tive a oportunidade de ler algumas coisas do Quirrano, considero fundamental também que a gente aborde essa questão e aponte para uma direção da decolonização dos processos de prática musical e de formação de professores. Trazendo mais uma vez a palavra da professora Luciana Delbem, né? É uma autocrítica importante, que nós precisamos nos reconhecer nesse sentido, assim como disse o Marcos Vinícius, reconhecer os nossos problemas, não é? E não achar que estamos fazendo sempre aquela coisa, o melhor, porque na verdade o que acontece aqui? Um problema muito importante que foi levantado durante as pesquisas, né? A ausência dessa demanda cognitiva ou do conhecimento científico na formação dos professores é um problema sério, que é apontado também por duas autoras que vêm do Rio Grande do Sul também, né, que apontam que a visão elitista do ensino superior está voltada para a formação de cientistas e pesquisadores e não de educadores. Então a gente vê aí que no campo da educação, essa ausência de uma demanda cognitiva, né, de um trabalho mais científico e mais de pesquisa em relação à educação, se espalha por todos os campos, e não apenas do campo da educação musical. Então, essas palavras que nós trouxemos aqui nos fizeram, então, esses conceitos e conteúdos nos fizeram caminhar na direção da criação de um programa de extensão que se chama Cidadania Musical. Hoje ele está sendo pensado em termos de um laboratório transversal e interdisciplinar para uma formação superior em música e cidadania, sendo que os 4 pontos abordados, os 4 pilares
do programa são música, história, educação e cidadania. Bom, quero agradecer mais uma vez e boa tarde a todos.